Doutora, boa noite. Eu tenho uma dúvida que acho que muitos brasileiros têm. Muito se fala sobre o impacto do Paulo Freire na educação brasileira. Eu queria saber se essa. Inclusive, ele é apontado como um dos grandes responsáveis pelo desempenho muito ruim do brasileiro nesses testes internacionais e do ensino no Brasil de um modo geral. Eu queria realmente aprender aqui e entender se realmente existe esse impacto e qual é o impacto nessa matriz aí de 4 pontos que a senhora colocou. Olha, o Paulo Freire escreveu várias obras que são realmente deletérias, digamos assim, para a educação brasileira. É, Dentre a primeira obra, né, que é a Pedagogia do Oprimido, é a tal da obra que foi traduzida em vários idiomas, porque ele foi para os Estados Unidos, né, no período aqui da ditadura. Então ele foi para os Estados Unidos, foi dar aula lá, e aí a obra, esse primeiro livro foi traduzido e ficou muito famoso. Então a fama do Paulo Freire vem por causa dessa primeira obra, que não é em si muito ruim. Ela tinha lá uns mecanismos assim de dizer que você tem que ter empatia com o aluno, etc. e tal, que foi isso que tornou a obra famosa. Depois ele escreveu várias outras. Ele teve, né, quando ele voltou para o Brasil, quando ele teve uma atuação no sentido de tornar a sala de aula uma unidade de revolução mesmo, né? Então, tem um livro dele que se chama Pedagogia da Autonomia, que é um manual de como você transformar a sala de aula num blá blá blá. Ele diz textualmente no livro, né? Você tem que fazer a opção pela revolução, né? Então, a questão do Paulo Freire, quando uma pessoa hoje, né? Então, além de desorganizar na cabeça dos educadores brasileiros que tomam o Paulo Freire como uma verdade absoluta, como uma referência absoluta, é você ter um mecanismo de autoalimentação desse processo, que é o Paulo Freire como carteirinha de que eu sou do clube da revolução de sala de aula, né? Então, é muito forte. Eu, antigamente, não reconhecia tanto assim, o efeito deletério do Paulo Freire, que eu achava bobagem e tal, mas olhando hoje de uma forma mais crítica e olhando como que as pessoas se comportam, né, principalmente em relação ao governo Bolsonaro, como elas se posicionam de uma maneira tão violentamente contra o que está sendo feito mesmo de bom na educação brasileira, eu vejo que sim parte de uma estratégia de controle mesmo da mente das pessoas e do processo político.